Olá, turminha! Vamos para mais um dia de atividades. Hoje nós vamos continuar estudando as plantas, tá? Ó, página 199, tá? De ciências, onde a gente começou, né? Falando sobre as plantas e hoje nós vamos observar as plantas. Então, olha aqui. Coloquem a data, 19/8/2021. Observando as plantas. Aqui na imagem tem um limoeiro, tá? E a gente vai observar todas as partes desse limoeiro. Cite as partes de uma planta. Na aula passada a gente falou sobre as partes de uma planta. A maioria das plantas tem o quê? Tem raiz, né? Tem caule, folhas, flores, frutos e sementes, tá? Do que as plantas necessitam para viver e se desenvolver? Do que elas precisam? As plantas, né, elas precisam da luz, elas precisam do ar, elas precisam do quê? Da temperatura adequada, né? Tem plantas que gostam mais da temperatura fria, né? Mais baixa, temperatura mais baixa. E tem plantas que desenvolvem em temperaturas mais quentes. Então, tem que ter a temperatura adequada para aquele tipo de planta. Ela precisa de quê? De espaço suficiente, né? Para ela crescer. E ela precisa de água e ela precisa do solo, né? Que é a terra. O limoeiro e suas partes. A imagem abaixo representa um limoeiro. Tá vendo aqui? O limoeiro. Olha, raiz, o caule, tem folhas, tem flores e tem frutos, tá? Aqui a gente tem um limoeiro que tem flores e também tem os frutos, tá? Mas nem sempre a gente vai encontrar um limoeiro com flores e frutos ao mesmo tempo, tá? Às vezes só tem os frutos, né? Já não tem mais flores. Depois das flores vem os frutos. Então, raramente a gente vai encontrar um limoeiro que tem flores e frutos ao mesmo tempo. Aqui, ó, tá falando das partes do limoeiro, ó. Esse vegetal possui o fruto, tá vendo aqui esses amarelinhos? São os limões, tá? O fruto, a flor, o caule, que é essa parte aqui, as folhas, né? Olha as folhinhas, a raiz, que tá aqui embaixo do solo, aqui é a raiz, e as sementes, tá? As sementinhas está aqui dentro do limão. A maioria das plantas existentes possui flor, fruto e sementes, tá? A maioria. Por isso, esse grupo de plantas é o mais conhecido pelas pessoas. Então, as pessoas conhecem as plantas, né? As plantas mais conhecidas são as que possuem flor, fruto e sementes. Aqui, ó, vamos falar um pouquinho sobre as necessidades das plantas, tá? Assim como, né, nós, seres humanos, né, nós temos as nossas necessidades para a gente sobreviver, né? E as plantas também, porque a planta é um ser vivo também, né? E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as necessidades delas. Gente, ó, as plantas aquáticas, tá? Elas obtêm, assim, do ambiente líquido o necessário para elas sobreviver. Então, elas estão lá na água. O que elas precisam para sobreviver, elas obtêm, né, do ambiente líquido, da água, tá? E as plantas aéreas, tá? Ela tem as substâncias delas, são obtidas na superfície das plantas. Então, por ali elas obtêm o que elas precisam, tá? Ali onde elas estão fixadas, as plantas aéreas é as plantas que dão no tronco de outras plantas, tá? Que nascem, que vivem no tronco de outras plantas. Então, ali onde elas estão fixadas, elas vão obtendo tudo que elas necessitam, né, para sobreviver. E as plantas aéreas, elas também podem o quê? Elas podem obter água pela umidade do ar, tá? Assim, pelo ar, ela vai retendo a água, a umidade do ar para sobreviver. Vamos lá, ó. Para viver e se desenvolver, as plantas têm algumas necessidades. Olha aqui, ó. Ar, luz, água e espaço suficiente e temperatura adequada. Além disso, as plantas precisam de outras substâncias que elas retiram de onde estão.
Veja como isso acontece com as plantas que se fixam no solo, tá? Aqui, ó, tá falando das plantas que são fixadas no solo. Eu falei um pouquinho, né, sobre as aquáticas, né, e sobre as aéreas, e agora nós vamos falar do solo. Luz, tá? A luz é necessária para as plantas produzirem seu próprio alimento. Elas precisam do ar. As plantas utilizam gases do ar na respiração e na produção de seu próprio alimento. E temperatura. Algumas plantas morrem quando são expostas a temperatura muito baixa ou muito elevada, depende da planta. E espaço suficiente. Certos tipos de plantas morrem quando plantadas muito perto uma das outras. Somente as mais resistentes sobrevivem. E água. A água é fundamental para a sobrevivência das plantas. Ela realiza o transporte de substâncias no corpo da planta. E o solo, né? As plantas terrestres fixam as raízes no solo, isto é, na terra. Elas retiram do solo a água e os sais minerais necessários para o seu desenvolvimento. E aqui, ó, o que significa resistente? Capacidade de suportar situações difíceis, tá? A planta, gente, ela usa o gás carbônico do ar, tá? E a água do solo. Aí, na presença da luz solar, ela produz o seu próprio alimento, tá bom? E o gás oxigênio, ele participa da respiração celular. É um processo de obtenção de energia, tá? Então, ela obtém energia através do oxigênio. Vamos lá para as atividades, ó. A ilustração abaixo representa uma jabuticabeira. Vocês já comeram jabuticaba? Gostam de jabuticaba? Eu gosto. Observando as partes do limoeiro da página inicial deste capítulo, identifique e escreva o nome de cada uma das partes desta planta. Lembra que a gente viu as partes do limoeiro? Aqui é as partes da jabuticabeira. Então, você vai escrever aqui todas as partes, tá bom? Aqui, ó, nesse quadrinho, ó, aqui, ó, é o fruto. Então, você vai escrever aqui fruto, tá? Vai escrevendo o nome de todas as partes da jabuticabeira. Agora, responda as seguintes questões. Qual é a parte da jabuticabeira que geralmente comemos? Qual é a parte que a gente come? Vai escrever aqui. Você já chupou jabuticaba? Você gostou? Escrevam aqui. Na região onde você mora, há jabuticabeiras? Você já viu esta planta? Você já colheu jabuticabas? Então, se você já comeu, você vai falar se você já chupou jabuticaba e se gostou. E aqui você vai falar se aí na sua região, né, tem jabuticabeira, se você já viu, se você já colheu jabuticaba. É muito lindo o pé de jabuticabeira, né, quando as jabuticabeiras estão todas assim no tronco. Nessa atividade tem um texto, então vocês vão ler o texto e responder as questões, tá? Ó, leia o texto a seguir. O cacto é uma planta de regiões desérticas. Cresce em lugares secos, onde outras plantas enfrentam problemas para sobreviver. Sua capacidade de armazenar água é o que o mantém vivo. Os cactos são protegidos por espinhos pontudos, o que desestimula os animais a comerem. Olha aqui. Tá vendo? A imagem do cacto cheio de espinhos, tá? Ele é bem resistente, né? Ele tem a capacidade de reservar água, né? Então ele armazena a água, por isso que ele consegue sobreviver no deserto. Você já viu algum cacto de perto? Descreva suas características. Vai responder aqui, tá bom? Você saberia dizer outra planta que tem espinhos? Que outra planta que tem espinhos? Rosas tem espinhos, deixa eu ver. Pé de amora, né? Amoreira tem espinho, tá? Tem uma que chama também coroa de Cristo, também tem espinhos. Então, as plantas que você conhece que tem espinhos, você escreve aqui. Apesar de serem diferentes e apresentarem espinhos, você sabia que alguns cactos são utilizados como alimentos ou para fazer produtos? Então, gente, além de ter, ele tem espinhos, mas eles são usados, tá? Para alimentação e para fazer produtos.
tá? O cacto, ele também é chamado de aloe vera, tá? Aloe vera. Vocês já viram? Assim, ó, shampoo que tem aloe vera, condicionador com aloe vera, é cacto, tá? Aloe vera, ele é usado, né, para cosméticos, para produtos estéticos, tá? E também tem cactos comestíveis, tá? Porque tem o fruto comestível, fruto do saguaro, tá? Que é um cacto. A palma também é comestível, que é cheia de espinhos, tá? E um fruto também da figueira da Índia, que também é comestível, tá bom? Tem um que chama agave, né? Que ele é usado para fabricar adoçante. Então, embora tenha vários espinhos, o cacto, né, é utilizado de várias formas. Aqui na página 203 tem 3 imagens, tá? A imagem a imagem B e a imagem C. Vocês vão observar essas 3 imagens para responder as questões seguintes, tá? Ó, a imagem A, o que a gente tem aqui? Tem 2 plantas, né? Alface e almeirão, tá? Aqui na imagem A, alface e almeirão. Aqui na imagem B, olha aqui, é o quê? Lá são laranjas, então é laranjeira, tá? E na imagem C, é o quê? É mamão, então é mamoeiro, tá? É um pé de mamão, então é mamoeiro. Olha as questões, ó. Quais são as plantas que você identifica nas imagens da página anterior? Então, a imagem A, o que tem na imagem A? A imagem B, qual que é a planta? E a imagem C, qual que é a planta? Vai escrever aqui na frente, tá bom? Você já esteve em algum ambiente parecido com os que aparecem nessas imagens? Então, isso aqui são todas respostas pessoais, tá? Você já esteve? Você já foi em algum lugar que tinha um mamoeiro, uma laranjeira, alface ou almeirão? Vai escrever aqui. Você já cultivou alguma planta? Qual? Você já plantou alguma planta? Qual planta você plantou? Que cuidados você teve com ela? Se você plantou uma plantinha, quais os cuidados que você teve com a sua plantinha para ela se desenvolver? Em sua opinião, quais são os cuidados que devemos ter para cultivar as plantas? Depois de tudo que a gente leu sobre que a planta precisa, né, para se desenvolver, então o que vocês acham? Que cuidados que a gente deve ter para cultivar as plantinhas? A gente tem que o quê? Verificar o solo, né? Se o solo é fértil, né? O solo é a terra, se o solo é fértil. Se existe espaço suficiente para a planta, né, se desenvolver, porque ela precisa de espaço suficiente. Se a temperatura é adequada para aquela planta, né? Se ela recebe luz, tem planta que a gente tem que deixar no sol, não pode deixar na sombra, porque ela gosta da luz do sol, né? E a gente tem que regá-la quando necessário, ou seja, tem que colocar água, né, quando for necessário. Não pode colocar nem muita água e nem pouca, tem que colocar o necessário, o suficiente para ela sobreviver. Então, quando a gente planta uma plantinha, a gente tem que saber do que ela precisa, o que a gente tem que fazer para ela se desenvolver e crescer. Hoje a gente estudou, né, que para viver e se desenvolver, as plantas têm algumas necessidades: ar, luz, água, espaço suficiente, temperatura adequada, entre outras, tá? Então, as atividades hoje, até aqui na página 204. Qualquer dúvida, chama pro no WhatsApp. Um beijo no coração de vocês e até amanhã.